Conto de terror, o horario que no existe. Relato encontrado en un grabador digital apreendido en 2019. Eu percebi que algo estaba errado quando o relógio marcou 02:17 pela quarta vez na mesma noite. O registro, não sei por que estou gravando isso, na verdade sei, é porque escrever já não parece seguro. Meu nome é André, tenho 34 anos, moro sozinho desde que me mudei para Santa Helena, uma cidade pequena demais para aparecer no mapa sem zoom. Vim para cá depois do divórcio, procurando silêncio, aluguel barato e distância de tudo que lembrasse quem eu era antes. Santa Helena entrega isso com sobra. Aqui, o silêncio não é ausência de som, é presença. As casas são baixas, as ruas estreitas, e depois das 10 da noite ninguém fica do lado de fora. Não por medo, pelo menos não oficialmente, é só costume, como se a cidade tivesse combinado algo que ninguém se lembra de ter combinado. Na primeira semana, achei tudo normal. Na segunda, comecei a notar os horários. Acordava sempre às 02:10, sem despertador, sem barulho, sem sonho, olhos abertos, coração acelerado, aquela sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto. Olhei o celular, 02:17. Relógio biológico, pensei. Na noite seguinte, aconteceu de novo, 02:17. Na terceira noite, comecei a achar estranho. Na quarta eu levantei. A cidade dorme. Santa Helena à noite não parece vazia, parece desligada. As lâmpadas dos postes ficam acesas, mas não iluminam nada de verdade. A luz parece morrer antes de tocar o chão. As sombras ficam grossas demais, como se fossem sólidas. Saí de casa com um casaco por cima do pijama. O ar estava frio, parado, sem vento, nenhum inseto, nenhum carro ao longe, nem cachorro latindo. Olhei para o relógio da praça. Achei curioso. Pensei que o relógio pudesse estar quebrado. Peguei o celular, 02:17. Foi aí que senti o primeiro aperto no estômago. Não medo ainda, mas desconforto. Caminhei até a padaria da esquina. A porta estava fechada, como sempre àquela hora, mas a luz interna estava acesa. Bati no vidro, nada. Bati mais forte. Foi quando vi alguém lá dentro. Um homem parado, de costas, completamente imóvel. Não estava trabalhando, não estava limpando, só parado. Chamei, ele não se mexeu. Bati de novo. Então ele virou o rosto devagar demais para ser natural. O sorriso veio antes dos olhos, um sorriso largo, vazio, como se estivesse feliz por me ver ali. Apontou para o relógio atrás do balcão. Eu paguei, não literalmente, mas foi como se meu cérebro tivesse desligado alguma coisa importante. Quando dei por mim, estava de volta na minha cama. O celular vibrava na mão. Deixou. Sou técnico de informática da prefeitura. Conserto computadores velhos, impressoras que ninguém sabe usar, essas coisas. Perguntei casualmente para Lúcia, que trabalha comigo há anos. Você já acordou no meio da noite, sempre no mesmo horário? Ela travou por um segundo, só um, depois riu. Que pergunta estranha, André. Só curiosidade. Não, nunca. Voltou a digitar, mas os dedos dela tremiam. Comecei a reparar em coisas pequenas. Pessoas repetindo frases. Aqui é tranquilo. Santa Helena é calma. Nunca acontece nada. Sempre as mesmas palavras. Mesma ordem, mesmo tom. Às 02:17 da noite seguinte. Não acordei. Fiquei acordado. Deitado, imóvel, olhando o teto, esperando. O relógio virou, 02:10. E então, ouvi passos no corredor. Meu apartamento só tem um quarto. Os passos pararam do lado de fora da porta. Uma voz sussurrou, muito perto, quase carinhosa. André, você não devia estar acordado agora. Silêncio. Depois 3 batidas lentas, 02:10, dar 2:17, Zoonarnar 17, dar 2:17, Zoonarnar 17, o horário que não existe, que não lembra, as pessoas erradas. Depois daquela noite, eu parei de dormir direito. Não por medo direto, era pior. Era a sensação de que dormir era colaborar com alguma coisa. Passei a noite inteira sentado na cama, luz acesa, televisão ligada sem som. Quando o relógio marcou 02:16, senti um enjoo imediato, suor frio.
o corpo reagindo antes da mente. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma voz, nenhuma batida. Fiquei ali esperando, até 03. Talvez tenha sido só coisa da minha cabeça, pensei. Aquela frase comum, aquela que a gente usa para se trancar por dentro. No dia seguinte, decidi testar algo simples, perguntar. Fui até a padaria. Durante o dia, cheia de gente normal, cheiro de pão, conversa alta. O mesmo homem da noite anterior estava no balcão, mesmo rosto, mesmo sorriso largo demais. Boa tarde, eu disse. Boa tarde, eu lhe respondeu. Normal, você trabalha aqui à noite. Ele franziu a testa. À noite? Não. A padaria fecha às 10. Tem certeza? Absoluta. Sorriu. O mesmo sorriso. O senhor esteve aqui ontem de madrugada, insisti. Por volta de 2:17. O sorriso desapareceu. Ele olhou para trás, como se alguém estivesse ouvindo. Não existe 2:17. Ficamos nos encarando por tempo demais. Como é? Perguntei. Aqui, ele falou baixo, o relógio pula. Meu estômago afundou. Pula o quê? Ele piscou. Literalmente, como se acordasse. Quer pão francês? Saí dali sem responder. O registro que não existe. Na prefeitura, resolvi fazer algo idiota. Acessar os registros. Santa Helena tem um sistema antigo, daqueles que ninguém atualiza há anos. Fui direto nos dados de energia elétrica. Se todo mundo dorme, se tudo desliga, deveria aparecer alguma queda estranha. Achei, todas as noites, das 02:17 às 0:08, minuto inteiro, não como apagão, como pausa, nenhuma atividade registrada, nenhum consumo, nenhum pico, nada, como se a cidade inteira deixasse de existir por 60 segundos. Procurei relatos, chamados, reclamações, nada, mas achei algo pior, registros de pessoas, nomes apagados, CPF sem histórico, endereços que não existem mais, todos marcados como uma observação curta. Deslocamento noturno, horário inválido. Comecei a suar, cliquei em um dos nomes, meu nome, a casa que mudou. Voltei para casa cedo naquele dia. Algo estava errado no caminho. As ruas pareciam tortas. Não fisicamente. Era como se as distâncias estivessem erradas. A padaria parecia mais longe. A praça, menor. Quando cheguei ao meu prédio, parei. O número estava errado. Era 48. Sempre foi 42. Subi as escadas devagar. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. Meu apartamento ficava no segundo andar. Ou ficava. Agora tinha 3 andares. A porta do meu apartamento estava aberta. Entrei. Tudo parecia igual, mas fora do lugar. O sofá estava alguns centímetros mais perto da parede. A mesa torta, o espelho do corredor, virado para a parede. Aquela coisa idiota que a gente sente quando percebe que alguém mexeu nas nossas coisas. Só que ninguém mexeu. Olhei o relógio. 0. Não. O celular vibrou sozinho. Uma notificação de áudio. Gravação automática iniciada. Uma voz começou a sair do alto-falante. A minha. Se você está ouvindo isso, significa que ficou acordado de novo. Eu tentei avisar. Não confia neles depois desse horário. Não confia em você. 02:17. As luzes apagaram. O minuto, o silêncio daquela vez não era normal. Não era ausência de som. Era como se meus ouvidos tivessem sido tampados por dentro. Vi movimento no escuro, não formas, posições, como se o espaço estivesse sendo rearranjado. Senti mãos nos meus ombros. Não apertavam, guiavam. Uma voz, não exatamente uma voz, falou dentro da minha cabeça. Você acordou cedo demais. Outra respondeu, mas ele já viu. Então não dá para devolver. Ainda dá, só precisa repetir. Repetir o quê? O minuto. Vi cenas que não eram memórias, pessoas andando pelas ruas à noite, paradas, sorrindo, esperando, sempre esperando. Algumas voltavam, outras ficavam. Senti algo puxando meu peito, como se estivesse tentando me desencaixar de mim mesmo. Gritei, ou tentei, as luzes voltaram. Eu estava sozinho, de joelhos no chão, chorando. Quem fica acordado?
No dia seguinte, ninguém lembrava de mim, literalmente. Lúcia passou por mim como se eu fosse invisível. Na padaria, o homem não me reconheceu. Desculpa, você é novo na cidade. Meu nome não constava mais em lugar nenhum. Meu apartamento agora estava vazio, como se nunca tivesse sido habitado. Só uma coisa tinha sobrado, o gravador digital. Por isso estou registrando tudo agora, porque ontem à noite, pela primeira vez, eu não acordei às 02:17. Eu acordei às 02:16 e fiquei acordado. Se você encontrou isso, se ouviu até aqui, por favor, quando o relógio marcar 02:17, não fique acordado. Eles odeiam quando alguém presta atenção. Cliffhanger. O relógio à minha frente está parado. 02:16. Eles estão correndo. Se quiser, continuo com a parte 3, onde revelo o que acontece com quem fica, o erro irreversível que eu cometi, porque algumas cidades simplesmente desaparecem dos mapas, o horário que não existe, o que fica acordado B, o relógio parado. O relógio não estava quebrado. Eu pensei isso no começo. Tentei bater nele, trocar a pilha. Nada. 02 sempre. O celular também. Sem sinal. Sem internet. Sem horário automático. Qualquer tentativa de mudar a hora fazia a tela piscar e voltar. 02:16. Comecei a entender algo que eu não queria entender. O problema não era o relógio. Era eu. Eu não estava mais sincronizado. Sentei no chão da sala vazia, costas na parede, gravador na mão. O apartamento não tinha mais meus móveis, mas ainda tinha marcas no chão, lugares onde coisas tinham ficado por tempo demais, como cicatrizes. Os passos no corredor ficaram mais próximos. Não eram apressados agora, eram coordenados. Um ritmo que não combinava com pernas humanas. Parei de respirar. As vozes começaram antes das batidas. Ele não dorme, ele não esquece, ele não encaixa. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Outra batida. Abre, André. Meu nome soou errado, como se tivesse sido treinado. Não abri. As batidas pararam. Silêncio, e então ouvi algo que me fez gelar. O som de uma chave girando. Outro lado da porta. A porta abriu sozinha. Do outro lado, não tinha corredor. Tinha a rua, mas não a rua como eu conhecia. As casas estavam no lugar certo, mas todas tinham as luzes acesas. Todas, as janelas revelavam pessoas paradas dentro, olhando para fora. Nenhuma se mexia, todas sorriam. A praça estava cheia, gente sentada nos bancos, em pé, encostada nos postes, todos olhando na mesma direção, para o relógio da igreja. Mesmo parado ele marcava 02:10. Uma mulher passou por mim, não andando, deslizando. Você também ficou? Ela perguntou sem me olhar. Fiquei onde? Ela riu, um riso curto, cansado. Acordado olhei melhor para ela. O rosto parecia repetido, como se tivesse sido copiado de alguém que eu conhecia, mas errado nos detalles. ¿Há quanto tempo você está aqui? Perguntei. Ela pensou. Desde antes do minuto aprender a se repetir. Meu estômago revirou. Dá para sair. Ela parou. Virou o rosto devagar demais. Dá. Fez uma pausa longa. Mas alguém precisa ficar no seu lugar. A função. Fui levado. Não sei por quem, nem como, até a igreja. Por dentro, ela era maior do que por fora. Muito maior. Bancos se multiplicavam na penumbra. O teto parecia alto demais para aquele prédio simples. No altar não havia cruz, havia um painel de relógios, centenas, todos marcando o mesmo horário, exceto 02:16, o meu. Uma figura estava sentada no primeiro banco, de costas, parecia humana, ombros caídos, cabeça baixa. Ele já sabe, a figura perguntou. A voz era minha. Ainda não tudo, respondeu outra voz, atrás de mim. Alguém me segurou pelos ombros, não com força, com familiaridade. Santa Helena não é especial, disse a voz. Existem outras, poucas, mas suficientes. Para quê? Perguntei. Para segurar um minuto. O eu sentado no banco se levantou, virou-se. Era eu, mais magro, olhos fundos, um sorriso cansado. A realidade precisa de intervalos, ele disse. Pausas.
Lugares onde as coisas que não encaixam podem ser colocadas sem quebrar o resto. Pessoas, eu disse. Pessoas também são coisas, ele respondeu, sem crueldade. Algumas acordam no momento errado. Ele apontou para o relógio. Quando isso acontece, alguém precisa observar, garantir que o minuto passe, que ninguém veja demais. E se ninguém fizer isso, o outro eu me encarou. Então o minuto passa. Capítulo 12. O erro. Foi aí que entendi. Eu não tinha sido escolhido. Eu tinha substituído alguém. A mulher da rua. O outro eu. Todos ali. Turnos. Eu não quero isso. Falei. Ninguém quer, ele respondeu. É por isso que funciona. E se eu me recusar, o sorriso dele se alargou um pouco. Você já está recusando. O relógio vibrou 02:16. Um som começou a surgir. Baixo. Distante. Como estática misturada com vozes demais. Você ficou acordado cedo demais, disse a voz atrás de mim. Agora o minuto está curioso. O som cresceu. Vi rachaduras no ar. Não no chão. No espaço entre as coisas. Pessoas começaram a gritar do lado de fora da igreja. Os relógios começaram a piscar. Você fez isso. O outro eu disse, pela primeira vez com raiva. Você prestou atenção demais. Nome. André. Ela digitou. Franziu a testa. Documento? Não tenho. Ela me olhou por tempo demais. Cidade de origem. Abri a boca. Parei. Santa Helena não estava mais na minha cabeça como um lugar real. Era como lembrar de um sonho antigo demais. Não sei, respondi. Ela assentiu, como se já esperasse isso. Tudo bem. Acontece. Que horas são? Ela olhou para o relógio na parede. Parou. Sorriu. Um pouco antes do horário errado, 02:16. Último registro. Estou gravando isso escondido. Eles não gostam quando eu falo sobre o minuto. Dizem que atrai atenção. Mas algo está diferente. O relógio avançou hoje. Por um segundo, 02. Depois voltou. Eles estão preocupados. Eu ouvi conversas no corredor. Palavras como vazamento, eco, replicação. Acho que Santa Helena não segurou tudo. Acho que outras cidades vão precisar do mesmo tipo de pausa. Se você está ouvindo isso, se algum dia acordar no mesmo horário, se sentir que o mundo ficou silencioso demais, por favor, não procure explicação. Não olhe para o relógio. Não fique acordado, porque agora eu sei. O minuto não quer ser observado. E quando ele aprende que você existe, ele aprende o seu nome. Fim, ou quase. Se quiser, posso escrever a parte final absoluta, mostrando o que acontece quando o minuto escapa, a última decisão do narrador. O detalhe final que faz tudo voltar à sua cabeça horas depois. O horário que não existe. Quando o minuto aprende, o segundo a mais. Depois daquele dia, passei a contar segundos, não por ansiedade, por sobrevivência. Descobri rápido que o minuto não é estável. Ele oscila, às vezes dura menos, às vezes dura mais. Quando dura mais, as pessoas começam a perceber. Primeiro, coisas pequenas, relógios que atrasam, celulares que pulam notificações, gente que acorda com a sensação de que esqueceu algo importante, mas não sabe o que. Eles chamam isso de estresse, insônia, ansiedade coletiva. Eu sei o nome real. Vazamento. No hospital, fingem que eu sou um paciente sem passado. É mais fácil assim. Não precisam apagar nada. Não precisam explicar nada. Mas à noite eles vigiam. As câmeras nunca apontam direto para mim, sempre alguns centímetros ao lado. Como se olhar diretamente causasse algum tipo de erro. Ontem, uma enfermeira deixou cair algo no meu quarto, um papel. Ela pediu desculpa rápido demais e saiu. Eu peguei o papel do chão. Era um mapa, com círculos vermelhos, cidades pequenas, algumas riscadas, outras recém-marcadas. Santa Helena estava riscada. Quem já ficou, eles me levaram para um lugar subterrâneo. Não chamaram de porão, chamaram de arquivo. Lá embaixo, encontrei outros como eu, ou versões do que eu poderia me tornar. Pessoas sentadas em cadeiras, olhando para nada, murmurando horários, datas que não existem, nomes que não constam em lugar nenhum. Uma mulher me reconheceu. Você segurou o minuto, não foi? Não direito, respondi. Ela sorriu triste. Ninguém segura direito. Só atrasa. O que acontece com vocês?
Ela inclinou a cabeça. A gente fica até alguém mais atento a aparecer. E depois, ela demorou a responder. Depois a gente esquece. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Esquecer parecia misericórdia, mas também parecia vitória para eles. Antes de sair vi uma criança, sentada sozinha, sem murmurar nada, só olhando fixamente para um relógio desenhado na parede. No documenta, tapusaria o conterá um relógio, doripo zayopo zabro. Dentro de todas de kakitititi, como a fopige tobordeeche, topital de mesilas. Nenhum monitor apitando, nenhum passo no corredor. 0215. Os segundos começaram a se esticar. Eu entendi o que eles queriam de mim. Eu ainda lembrava demais, ainda observava demais. E isso tornava o minuto inquieto. Ou eu me tornaria como os outros, ou faria algo pior. Levantei da cama, ninguém me impediu, caminhei até a sala de controle. As portas se abriram antes de eu tocar nelas. No centro da sala, um relógio diferente, sem números, sem ponteiros, só um visor digital, piscando, esperando. Quando me aproximei, ouvi as vozes de novo. Não como antes, agora mais próximas. Não precisa fazer isso. A gente cuida, sempre cuidamos. Vocês não cuidam, respondi em voz alta. Vocês escondem. O visor acendeu. 0216. Você vai se perder. Já estou perdido. Coloquei a mão no painel. Senti algo puxar minhas memórias, tentando suavizar, apagar. Resisti. O visor tremeu. E eu fiz a única coisa que ninguém tinha feito antes. Eu contei, em voz alta, segundo por segundo, sem piscar, sem desviar, sem esquecer. Quando o minuto quebra, o mundo não acabou. Isso é importante. Não teve explosão, não teve grito coletivo, não teve escuridão eterna. Teve algo pior, teve consciência. As paredes da sala começaram a mostrar coisas, não imagens, situações, pessoas acordando às 0217 em cidades diferentes, sentindo o mesmo desconforto, o mesmo silêncio. O minuto não estava mais contido, ele estava distribuído. As vozes entraram em pânico. Você espalhou, isso não pode ser desfeito. Agora eles vão perceber. O visor marcou algo que eu nunca tinha visto. 0,2 segundo a mais, o suficiente. Capítulo 19. Agora, acordei em um lugar comum. Meu nome existe aqui. Tenho documentos, histórico, fotos, mas algo mudou. Às vezes, quando falo com alguém, ela repete uma frase. Às vezes, os relógios travam por um instante. Às vezes, acordo antes do despertador, com o coração disparado, sentindo que quase lembrei de algo importante. Hoje de madrugada, ouvi no rádio uma notícia curta. Moradores relatam desconforto inexplicável em várias cidades pequenas. Especialistas dizem que não há motivo para alarme. Olhei o relógio, 0216. Ele avançou, 0217. Não parou, mas por um segundo, só ele hesitou. E eu senti, como se algo, em algum lugar, tivesse percebido que não estava mais sozinho. Última coisa que você precisa saber. Se você leu até aqui, talvez tenha sentido algo estranho em algum momento. Talvez tenha checado o horário sem perceber. Talvez tenha pensado, isso já aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que vai acontecer, só estou dizendo que agora o minuto sabe que você consegue prestar atenção. Então faz um favor a si mesmo, quando acordar no meio da noite, quando tudo parecer silencioso demais, quando o relógio marcar um horário errado. Não conte, não observe, não tente entender, porque da próxima vez pode não ter ninguém segurando, e o minuto não gosta de ser ignorado depois que aprende. O que acontece depois do fim. Transcrição parcial. Origem desconhecida. Arquivo recuperado com falhas. 0216. Eu pensei que, depois de tudo, eu teria silêncio. Não tive. O mundo continuou funcionando. Pessoas indo trabalhar. Crianças indo à escola. Programas de TV, propagandas, aniversários, boletos. Tudo normal demais. É assim que ele gosta. O problema é que agora eu vejo os ajustes, pequenos, quase elegantes.
um semáforo que demora um segundo a mais, um elevador que para entre andares e volta como se nada tivesse acontecido, uma frase repetida 2 vezes pela mesma pessoa, com o mesmo tom, a mesma pausa. Antes, isso ficava escondido. Agora, não totalmente. Eles tentaram me afastar disso. Terapia, remédios, explicações longas demais. Diagnósticos confortáveis, palavras que servem para fechar assunto. Funcionária. Se eu não soubesse contar, hoje, algo diferente aconteceu. O minuto passou normalmente. Nenhuma pausa, nenhum silêncio absoluto, nenhuma sensação de deslocamento. Mas quando virou para 0218, ouvi um som baixo. Não externo, interno, como quando você percebe que alguém está atrás de você sem ouvir passos. Eu não olhei para o relógio de novo, mas senti. Alguém ou algo estava esperando uma reação, esperando que eu confirmasse que tinha visto. Eu não confirmei, e isso pareceu frustrá-lo. Registro fragmentado. Atenção não é necessária, mas ajuda. Ele ensinou outros. Isso não estava no cálculo. 0216. De novo, você já reparou como às vezes o tempo parece voltar um pouquinho. Não o bastante para você apostar dinheiro nisso, só o suficiente para causar dúvida. Eu comecei a encontrar pessoas como eu, não oficialmente, em filas, em ônibus, em salas de espera. A gente se reconhece sem falar. É sempre o mesmo olhar rápido para relógios, o mesmo desconforto quando alguém menciona horários específicos, a mesma recusa em explicar por quê. Um deles me disse algo que não sai da minha cabeça. Antes, o minuto precisava ser segurado, agora ele está aprendendo a se espalhar sozinho. É o que acontece quando ele aprende tudo, perguntei. Ele demorou a responder. Aí o problema deixa de ser o minuto. Última observação. Se você chegou até aqui, tem uma chance real de isso ser só uma história para você. De verdade. Mas se hoje, ou amanhã, ou qualquer dia, você acordar um pouco antes do despertador, sentir o silêncio pesado demais, olhar para o relógio sem saber por quê, faça uma coisa por mim, não reaja, não marque o horário, não conte, não pense isso é estranho, porque o minuto não precisa mais de vigias, ele só precisa de testemunhas, e agora ele sabe que você leu até o fim. Incidentes após a leitura, compilação anônima, fontes cruzadas, datas inconsistentes. Um homem ao fundo começa a contar em voz baixa. O áudio corta em 0216. Incidente B04. Sala de aula vazia. Professor chega cedo. Quadro já escrito. Não observar não é o mesmo que esquecer. Relógio da parede trocado 3 vezes no mesmo dia. Todos param em 0217 por frações diferentes. Incidente C19. A casa com 2 madrugadas. Moradora relata acordar 2 vezes na mesma noite. Na segunda, a cozinha está rearranjada por centímetros. Nada faltando, nada fora do lugar suficiente para chamar a polícia. Relato termina com a frase: "Acho que o voltei rápido demais". Incidente dia 17, registro médico parcial. Paciente semi-histórico apresenta ansiedade específica a números, evita relógios, evita calendarios, desenha sempre o mesmo visor, 0217-01, quando questionado, responde: "Esse é o segundo em que ele percebe que você percebeu". Nota interna: não publicar. O fenômeno não exige mais contenção localizada. Atenção distribuída gera estabilidade temporária. Leitores funcionam como buffers. Recomendação: permitir circulação controlada de narrativas, evitar explicações completas, manter finais abertos. Última coisa de verdade: se você está esperando algo acontecer agora, não vai. Ele não é imediato, ele é educado, ele espera você esquecer um pouco. Depois, numa noite qualquer, você vai acordar cedo demais, sem sonho, sem barulho, e vai ter uma certeza estranha. Eu já estive aqui. Quando isso acontecer, faça o que todo mundo faz. Vire para o lado, feche os olhos, deixe passar, porque continuar acordado não é coragem, é convite, arquivo encerrado, hora registrada, irrelevante, transcrição automática, falha de sincronia. Eu não ia gravar isso. Prometi a mim mesmo que não ia registrar mais nada. Registrar é atenção. Atenção é alimento.
Mas aconteceu uma coisa hoje que não cabe dentro do que já foi dito. Eu acordei cansado. Não é novidade. A novidade foi o cansaço antigo. Aquele cansaço específico de quem passou a noite acordado, mesmo tendo dormido. Levantei, fui até a cozinha, preparei café. Tudo normal. O rádio ligado. Uma música começou no meio. Não no início, como se eu tivesse perdido os primeiros segundos. O locutor falou, e agora seguimos com a programação normal. Essa frase me travou, porque eu já tinha ouvido, não hoje, em Santa Helena. Olhei para o relógio do fogão, 02:16. Era impossível, era manhã, sol entrando pela janela. Mas o relógio marcava 02:16. O celular marcava 07:43. O micro-ondas piscava 000. 3 tempos no mesmo espaço. Eu desliguei o rádio. O silêncio que veio depois foi educado demais. Como alguém que espera você terminar de falar para continuar. Relato cruzado, leitor número 178. Li a história à noite. Dormi mal, acordei cedo demais. Meu relógio pulou 1 minuto. Só Quando voltou senti vergonha, como se tivesse sido pego olhando. Observação de campo. O minuto começou a imitar hábitos humanos. Ele excita. Ele testa, ele repete situações que funcionaram antes. Histórias funcionam. Leitura é atenção sustentada. Atenção cria contorno. Contorno dá forma. Forma permite tentativa. O teste. Hoje à noite. Decidi fazer algo simples. Não contar, não observar, não reagir. Quando acordei, cedo demais, virei para o lado e fechei os olhos. Funcionou, quase. Porque antes de dormir de novo, ouvi algo que nunca tinha ouvido antes, suspiro, não meu, aliviado. Se você ainda está lendo, isso significa que o minuto aprendeu outra coisa. Ele aprendeu que finais mantêm atenção, e atenção mantém portas abertas. Então aqui vai o único encerramento honesto possível. Não tem mais continuação. Qualquer coisa depois disso seria só repetição. E se por acaso você olhar o relógio agora, só por curiosidade, e ele não estiver exatamente onde deveria, não se preocupe. Ele só está verificando se você ainda está aí. Arquivo suspenso. Então eu vou quebrar a regra do jeito certo. Não com mais explicação, não com mais horror explícito, mas com o que sobrou quando ninguém estava olhando. Pós-escrito, o que não foi registrado. Isso não apareceu em nenhum arquivo, não foi gravado, não foi escrito. Só aconteceu. Depois de tudo, eu comecei a dormir melhor. Não perfeitamente, mas o suficiente para não prestar atenção. E foi aí que ele mudou de estratégia. Não mais 02. Muito óbvio, muito associado. Agora ele prefere horários quase certos. 02 espetodro. Em que ninguém cria teoria. Em que ninguém escreve história. Porque o minuto aprendeu algo observando vocês. O medo sustenta. A curiosidade fixa. Mas a indiferença dissolve. Então ele não se anuncia mais, ele passa por dentro. Último relato, real. Ontem no mercado, uma senhora deixou cair as compras. Eu ajudei a juntar. Quando devolvi a sacola, ela segurou minha mão por um segundo a mais do que o normal e disse baixinho, ainda bem que agora passa rápido. O quê? Perguntei. Ela piscou. O tempo, ué, sorriu, e foi embora. O relógio acima do caixa estava atrasado, só um segundo, a verdade final. Não existe mais um minuto errado, existe apenas isto. Às vezes o mundo engasga, às vezes você sente, às vezes não, e isso é o máximo de liberdade que existe. Se você chegou até aqui esperando um susto final, uma revelação maior, um fechamento definitivo, isso também faz parte do aprendizado dele. Mas não tem mais nada escondido atrás da cortina. Só o tempo, passando, como sempre passou. E se por algum motivo estranho você sentiu vontade de conferir o relógio agora, tudo bem. Ele não se importa mais tanto, desde que você não fique esperando, fim. Anotação solta, encontrada sem data. Não é uma história nova, é só um detalhe que ninguém achou importante o bastante para contar antes. Depois que tudo acabou, algumas pessoas começaram a perceber erros pequenos demais para discutir, relógios que nunca batem exatamente juntos, aplicativos que discordan por um segundo.
Câmeras que pulam um frame específico da madrugada. Nada disso causa medo, causa incômodo leve, e incômodo leve é perfeito, porque ninguém reage. Um técnico de telefonia escreveu num fórum obscuro: existe um atraso fantasma na rede. Não quebra nada, só garante que nada esteja exatamente sincronizado. O post ficou no ar por 11 minutos. Depois sumiu. Outro fragmento. Uma criança perguntou ao pai: do nada, pai, porque o agora às vezes demora mais? O pai riu: agora sempre demora igual. A criança ficou pensando: não, hoje demorou um pouquinho mais cedo. Nunca mais tocou no assunto. O detalhe que importa: não existe mais um horário específico. Não existe mais 0217. Existe apenas isso. Às vezes, entre um segundo e outro, você sente que quase percebeu algo. Não chega a ser pensamento, nem sensação completa. É como esquecer uma palavra que você nem sabe qual era. E isso é suficiente. Se você quer mesmo continuar, a continuação não está aqui. Ela acontece quando você olha um relógio e não confere 2 vezes. 1 minuto parece normal demais. O mundo segue, mesmo com uma microfalha invisível. Isso significa que funcionou. O tempo não precisa mais de histórias, nem de vigias, nem de leitores atentos demais, só de gente vivendo sem reparar. E se, ainda assim, alguma noite você acordar com aquela sensação antiga, não se assusta, vira pro lado, feche os olhos, porque agora finalmente ele passa sozinho, encerrado, de verdade,